Chegamos então na última parte dessa sessão de explicações, onde nós vamos encerrar o conteúdo então. Como nós falamos, existem três teorias. A primeira nós já abordamos, a segunda é o Fordismo. O Fordismo foi criado por Henry Ford, criador da Ford Motors, onde a ideia dele era ter uma produção que alcançasse todos os escalões do mercado do consumidor. Ou seja, não adiantava ter produtos parados na prateleira e sem venda, mas que aquilo que fosse produzido também fosse vendido na mesma velocidade que foi produzido, tornando assim produtos mais baratos e mais acessíveis para a população também. Dentro da terceira revolução industrial, que é chamado pós-Fordismo, que vai datar de 1950 para frente, nós vamos ter aí uma flexibilidade maior na produção, onde a ideia é unir ser humano e máquina. E se o ser humano não conseguir dar conta de acompanhar as máquinas, ocorre aí então a substituição dessa mão de obra humana pela robótica. Diante disso, nós estamos falando da terceira teoria industrial, chamada de Toyotismo, que foi criado por Taishi Ono. Essa ideia de produção prevê, então, aos poucos, a aceleração do processo produtivo feito por sistemas inteligentes, ou a chamada inteligência artificial. Dentro disso também, nós vamos ter aí aos poucos a mudança então de mão de obra que antes tinha a presença do ser humano e agora o ser humano é apenas o programador, daquele que vai é, atuar dentro do sistema, colocar dentro da máquina o que a máquina deve pensar e o que ela deve fazer, não utilizando mais a força bruta e sim a inteligência. Diante dessa corrida por domínio de mercado, vão se criar então algumas situações que nem sempre são tão adequadas, como a criação de trustes, que quando empresas passam a deter grande parte da produção e do mercado de determinado produto, quando as empresas então vão, uma empresa abre várias filiais para não ter concorrência, e também a formação de cartéis, quando as empresas se unem por acordos de preço ou de tipos de mercadoria, impedindo com que ocorra assim uma concorrência, tá? Vamos dar um exemplo. Postos de gasolina, por exemplo. Vários donos diferentes, mas o preço da gasolina é todo semelhante. Por quê? Porque ocorre um cartel ali. Ocorre uma combinação de preço para que o consumidor não tenha como optar por um ou outro lado. Simplesmente ele vai comprar onde ele se sentir melhor acolhido, maior simpatia, mas não pela diferença de preço. Tá? Então isso pode ocorrer durante o processo evolutivo da industrialização, certo? Bom, então é isso que nós tínhamos a explicar sobre esse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.